Olá, se você é novo no canal, me chamo André Lima e nessa aula a gente vai fazer os exercícios sobre a aula de tensores que eu expliquei nesse vídeo aqui. Se você quer aprender um pouco mais sobre matemática da sísmica, não te esquece de curtir esse vídeo, compartilha ele com seus amigos e vem aprender um pouco mais sobre tensores resolvendo alguns exercícios. Bom, pessoal, os exercícios que eu vou resolver são esses aqui, tá? A gente vai dividir essa aula em duas partes e a gente vai começar resolvendo esses aqui, tudo bem? Então vamos lá. A primeira ideia que eu quero que vocês lembrem é que o delta, né, ele, pela definição, ele é dado por essa definição aqui, tudo bem? E onde I e J varia de 1 até 3. Então, pela lógica, como ficaria esse cara aqui? A gente tem que fazer assim. Bom, a gente sabe que o delta só é igual a 1 quando I é igual a J, ou ele é 0 quando I é diferente de J. Então, o que significa isso? Significa que ele vale 1 quando a linha é igual à coluna, e ele é 0 quando a linha for diferente da coluna. Então, quem é esse cara aqui? Esse cara é a primeira linha, a primeira coluna. Então, esse cara aqui vale 1. E esse cara aqui? Primeira linha, segunda coluna. É diferente. I é diferente de J, então vai dar 0. E esse daqui? 1. Primeira linha, terceira coluna. I é diferente de J, então vai dar 0. Então, onde a linha não for igual à coluna, vai dar 0. E aonde a linha for igual ao número da coluna, vai dar 1. Então, quem é esse cara aqui? Vai ficar assim. Então, esse exercício é bem simples, é para dar a ideia inicial do delta, tudo bem? Vamos agora para a letra B, tudo bem? Então, como é que eu faço isso daqui? A gente lembra que toda vez que eu tiver índice repetido, em tensores isso significa uma soma. Então aqui está me dizendo que ele vou somar, e como eu estou especificando nesse exercício que o I e o J varia de 1 até 3, esse cara aqui eu vou ter que somar 3 vezes, então vai ficar assim. Vai ficar delta 1, 1, delta 2, 2, mais delta 3, 3. A gente sabe que esse cara aqui é igual a quanto? Igual a 1. E esse cara aqui? Também igual a 1. E esse aqui? 1. Então, essa soma vai dar 3. Tudo bem? Vamos agora para o exercício C. Vai ficar assim. O que o delta está me falando nessa expressão? Que o I é igual a J. Tudo bem? Mas como é que a gente vai perceber isso de uma maneira mais intuitiva? O que eu quero que você lembre? Toda vez que eu tiver índice repetido, significa uma soma. Tudo bem? E quando eu tiver um índice livre, significa quantos termos eu tenho naquela expressão. Então, na verdade, essa soma aqui, eu tenho quantas expressões? Eu tenho 3, que vai variar nessa direção, na vertical, enquanto que eu vou ter 3 somas. Então, vai ficar assim. Bom, agora a gente sabe que esse J também vai variar de 1 até 3. Então, para cada um desses termos aqui, eu vou variar o J de 1 até 3. Bom, a gente sabe que o delta só é diferente de 0 quando o índice da coluna é igual ao índice da linha. Então, a gente sabe que os únicos termos diferentes de 0 vão ser esses caras aqui, ó. Esse cara aqui e esse cara aqui, porque a gente sabe que o delta 2, 1, 3, 1, 1, 2, ou 3, 2, 1, 3 e 2, 3, eles são 0, de acordo com essa expressão aqui. Então, não me importa nenhum desses termos aqui. Quem me importa? Só me importa esses caras que estão multiplicando o delta 1, 1, delta 2, 2, delta 3, 3. Então, a gente sabe que esse cara aqui é 1, esse aqui é 2, esse aqui também é 1, esse aqui é 1. Então, na verdade, eu só tenho quem? Essa soma aqui, né? Então, vai ficar assim. A1 mais A2 mais A3. Isso aqui, na verdade, é quem? Pode ser trocado por AI. Tudo bem? Vamos resolver esse exemplo que é similar à letra C. Vamos lá. Novamente, a gente sabe
que toda vez que tiver índice repetido, isso indica uma soma, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro abrir o i, tudo bem? Agora a gente vai abrir o j, tudo bem? Bom, então a gente já abriu todos os termos e agora o que a gente vai fazer? A gente vai considerar analisar o delta, tudo bem? A gente sabe que o delta é 1 quando i é igual a j ou 0 quando i é diferente de j. Então a gente sabe que esse termo aqui vale 1, esse aqui vale 1 e esse daqui vale 1. O resto todo mundo é 0 porque esse cara é 0, esse cara é 0, esse cara é 0, todo mundo aqui é 0, exceto esses caras aqui. Então, esse cara vale 1, esse vale 1, esse aqui vale 1. Então, como tudo está somando, vai ficar o quê? Vai ficar A, 1, 1, mais A, 2, 2, mais A, 3, 3. No final, eu posso simplificar e escrever assim. O que esse exercício tem em comum com esse? Toda vez que eu tiver o delta, esse delta está me dizendo o quê? Está me dizendo que i é igual a j. Então, onde tiver j, eu posso trocar por i. Então, na verdade, esse exercício poderia ser feito bem mais simples se eu dissesse que i é igual a j. Então, se i for igual a j, quem que vai dar? Vai dar a igual a i. A i, que já é essa a resposta. Mesma coisa serve para esse. A gente sabe que o i é igual a j. Então, como i é igual a j, eu posso trocar o j por i. Então, vai ficar a, i, i. Tudo bem? Ou, como i é igual a j, eu posso trocar o i por j. Ia ficar o quê? A, j, j. Não importa. Como o índice muda, essas não ia mudar o resultado. Podia ser tanto a e i quanto a, j, j. Tudo bem? Vamos resolver esse outro exemplo aqui. Bom, a gente pode fazer de uma maneira rápida ou de uma maneira um pouquinho demorada. A gente vai fazer primeiro a demorada, depois a rápida, tudo bem? Ó, a demorada, basicamente eu vou ter que expandir esse termo para a gente aprender. Então, como a gente vai fazer? Eu vou expandir primeiro o i. Agora eu vou expandir o j, de 1 até 3. Bom, novamente a gente sabe que o delta vale 1 quando i é igual a j, quando a linha for igual à coluna. Então, a gente sabe que esse termo aqui é diferente de 0, esse é diferente de 0 e esse é diferente de 0. O resto todo mundo é 0 porque a linha não é igual à coluna. Então, a gente sabe que isso aqui é o quanto? É 1 e esse aqui é 1. Então, 1 vezes 1 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Então, vai ficar 1 mais 1 mais 1. Então, vai ficar 1 mais 1 mais 1, que vai dar 3. Tudo bem? Essa é a maneira um pouquinho mais prolongada. A gente podia fazer bem rápido, dizendo que i é igual a j. Então, se i for igual a j, como é que fica essa expressão aqui? Vai ficar delta i ou, né, delta jj. E a gente sabe que isso aqui indica uma soma. Então, vai ficar delta 1, não importa quem que eu escolho aqui, vai ficar delta 1 mais delta 2 mais delta 3, que vai dar quanto? 3. Então vai dar o mesmo resultado. Então tinha esse jeito de fazer, que é mais rápido, que é conforme você vai pegando experiência, você vai fazendo isso sem ter que expandir todos os termos. Mas no começo é bom expandir para você ver como esses conceitos se aplicam. Tudo bem?
Bom, vamos resolver o exercício de letra F agora. Uma coisa que você tem que ficar ligado é o seguinte. Imagina, olha esse cara aqui como se fosse uma matriz, por exemplo. Nesse caso aqui, se I e J variar de 1 até 3, então imagina uma matriz 3 por 3 multiplicada por esse cara aqui, que é um vetor, né? 3 por 1, tudo bem? Então o resultado disso tem que dar o quê? A gente sabe que isso daqui tem que dar o quê? Para poder multiplicar esses caras tem que ser iguais, tá ok? Então o final vai dar um vetor nessa ordem, 3 por 1. Então é o seguinte, a gente sabe que toda vez que tiver índice repetido, isso indica uma soma. E o índice livre indica quantos termos eu vou ter no final, tudo bem? Então quantos termos eu vou ter que ter no final? 3. Então esse I eu vou expandir, e eu vou expandir nessa direção, na vertical. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar A. Agora eu vou expandir o J de 1 até 3. Bom, e aí, depois que a gente já expandiu esse cara, não sei se você consegue ver, isso é como se fosse a multiplicação da matriz A1, A1, A12, A13. Essa matriz com o coeficiente A multiplicado pelo vetor B1, B2, B3, tudo bem? Então vou reescrever isso daqui. Isso daqui, na verdade, o produto final é isso aqui. Então é como se fosse um vetor, tudo bem? Tem esse formato aqui. Ou se eu quiser escrever numa notação matricial também, né? Fica assim. Então essa é uma outra maneira de você ver também essas expressões tensoriais, tudo bem? Vamos fazer esse outro exemplo aqui, tudo bem? Então vamos lá. Basicamente ele diz, manipula a expressão, essa expressão aqui, para chegar nisso. Então o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou colocar esse cara aqui para o outro lado. E agora, eu, ao invés de usar a delta, que a gente viu nos outros exemplos, expandindo a delta, eu posso também usar a delta ao meu favor para colocar esse V aqui em evidência. Como é que eu vou fazer isso? Usando a delta. Por que eu posso fazer essa manipulação? Porque vai ficar assim, a expressão original AIJ vezes VJ, tudo bem? Menos esse cara aqui. Só que esse cara para ser I, tudo bem? Só que se eu usar delta e disser assim, delta de IJ, esse cara aqui vai ser quem? Vai ser I, porque esse termo só vai ser diferente de zero quando o I for igual a J. Então quando eu expandir, quando eu multiplicar aqui de volta, vai ficar assim, vai ficar AIJ, VJ, que nem estava aqui, menos V lambda. Menos V lambda e essa multiplicação aqui. E eu sei que essa expressão só é diferente de zero quando I é igual a J. Então vai ficar aqui. Ao invés de J, vai voltar a ser I. Então eu posso usar essa expressão aqui. Posso usar o delta. E aí, com isso, eu posso provar que AIJ é igual a lambda delta IJ. Tudo bem? Esse exemplo é bem similar com a letra G. Então vamos fazer aqui. Basicamente ele diz assim, usa a expressão TI lambda NI para provar que esse cara aqui é igual a esse. Esse exercício requer um conhecimento prévio que diz que a atração é igual ao estresse multiplicado pelo vetor normal. Então a gente tem que saber que esse cara aqui é dado por isso aqui. Delta IJ, sigma IJ, NJ é igual a lambda NI. Com isso, eu posso pegar esse cara aqui, levar para a esquerda. Igualar a zero.
E aí usar a mesma técnica que eu fiz aqui, mesma manipulação. Eu posso colocar em evidência esse cara aqui. NJ igual a 0. E aí lembra que eu posso usar a delta aqui. Por que eu posso usar a delta? Porque esse termo aqui fica igual, tá? E esse termo aqui só vai ser diferente de J, só vai ser... vai ser o quê? Vai ser I. Por quê? Porque o delta de J só é diferente de 0 quando I for igual a J. Então esse produto aqui basicamente está me dizendo delta IJ vezes NJ. Esse cara aqui, I é igual a J. I igual a J. Então J é igual a I. Então vai dar esse cara aqui. Tudo bem? Então, não sei se você percebeu, mas é como se fosse uma matriz de identidade. Se eu fosse fazer isso de uma maneira matricial, como ficaria? Eu ficaria assim. X menos lambda X, isso é igual a 0. Tudo bem? E aí, se eu quiser colocar esse cara em evidência, vai ficar assim. Como esse lambda é um valor que não é uma matriz, então eu ia ter que fazer assim. Lambda e X. Tudo bem? Então, é basicamente a mesma coisa, que é como se a delta estivesse atuando como se fosse uma matriz de identidade. Então, aí, dada essa expressão, eu posso concluir que sigma ij é igual a lambda delta ij. Tudo bem? Vamos partir para o próximo exemplo, que é essa expressão aqui, que diz assim: se t de ij é igual a t de menos ji, mostre que essa expressão é zero. Então, vamos abrir esse termo. Lembra, índice repetido é soma, então eu vou abrir primeiro o i, depois o j, tá? Então vai ficar assim. Agora eu vou abrir o j. Então, o que essa expressão aqui está me dizendo? Que esse cara aqui, que o IJ é igual ao menos IJ, JI. Ou seja, esse cara aqui, vamos fazer aqui. Então, esse cara aqui é igual a esse com o sinal trocado. Então, quando eu somar, esses caras vão se anular. Mesma coisa serve para esse aqui, ó. Esse cara aqui, T31 é igualzinho ao menos T13. Então quer dizer que esse cara aqui vai anular esse. Mesma coisa serve para esse. Esse carinha aqui vai anular com esse. E no final eu só vou ter essa expressão aqui, ó. Essa expressão, mais essa expressão, mais essa expressão. Então vai ficar assim, ó. Bom, e agora como que a gente prova que isso aqui é igual a zero? Basicamente é o seguinte, a gente sabe que esse cara aqui é igual, t de 1 é igual ao menos t de 1. Por quê? Se eu trocar o j por i, ele é igual com o sinal trocado. Só que peraí, basicamente eu estou falando isso daqui, eu estou dizendo que isso aqui, essa expressão, essa soma é igual a essa soma aqui. E aí a gente lembra da matemática, que toda vez que um cara for igual ao menos ele, o único jeito dessa expressão aqui ser verdadeira é quando essa expressão toda vale zero. Então a gente sabe que isso aqui tudo vale zero. Então está provado que esse cara aqui
só pode ser zero, senão essa expressão não é igual a essa aqui. Tudo bem?